Olá, querido amigo, querida amiga da comunidade jurídica de todo o Brasil. Eu sou o professor Marcos Dias, do curso Toga, e estou aqui nesse dia junto com o professor Marcelo Segal, coordenador pedagógico do Toga Estudos Jurídicos, professor de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, para comentar mais uma decisão relevante do Tribunal Superior do Trabalho, decisão que nasceu no informativo 146 do Tribunal Superior do Trabalho, e uma decisão que mexe com um tema polêmico, com um tema do nosso cotidiano trabalhista. Você que é concurseiro conhece muito bem nas provas de concurso, que dizem respeito ao dano moral pelo uso da imagem. O TST, através da subseção especializada em dissídios individuais número 1, na relatoria do ministro João Orestes Dallazen, decidiu que a ausência de autorização do empregado no uso da imagem gera, sim, dano moral, hipótese que nós conhecemos como um dano em ré ipsa. Então, sem perder tempo, sem mais delongas, eu pergunto ao professor Marcelo, querido colega aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, juiz dos mais profícuos, qual a sua impressão, professor Marcelo, sobre essa decisão? Olá, meus colegas. Olá, professor Marcos, meu colega de magistratura. Diversas vezes nós nos deparamos, não é incomum, pedidos em reclamações trabalhistas nas quais o empregado alega que sua imagem foi utilizada, especialmente no uso de uniforme com propaganda de fornecedores do seu empregador. Então, algumas pessoas falam que foram utilizados como quase que um outdoor ambulante e que fizeram propaganda e que, portanto, querem ser indenizados em razão disso. Então, o importante nesse sentido é a sinalização, me parece sistemática, do TST, no sentido de que não pode haver o uso dessa imagem sem a prévia autorização do empregado. A contrário senso, se houver autorização do empregado, mesmo no momento da admissão, isso poderia ser feito com contrato de trabalho, independentemente da assinatura de carteira profissional. Muitas empresas exigem a assinatura do termo de contrato de trabalho com condições especiais, cláusulas de sigilosidade, entre outras, inclusive o uso, talvez, de uniformes com logotipo de fornecedores da empresa. Se houver a autorização, me parece claro que não há o direito à indenização pelo uso indevido da imagem. E não havendo essa autorização, já até uma presunção, o dano seria in ré ipsa, basta o fato, portanto, não haveria necessidade de comprovar efetivamente o dano, até porque seria muito difícil comprovar e, portanto, não haveria indenização. E o que me chama a atenção nesse julgado é a citação também sistemática do artigo 20 do Código Civil, que diz que realmente o uso da imagem da pessoa para fins comerciais precisa ser indenizado, para, na verdade, resgatar a comutatividade íncita ao contrato de trabalho que foi abalada mercê do uso da imagem do trabalhador sem uma contraprestação. E me parece, não sei o entendimento que queria saber do meu colega Marcos, se essa indenização, a natureza, o nome já proclama, não seria salarial. Portanto, não haveria integração para fim algum, concorda? Concordo, sim. Indenização por dano moral, extrapatrimonial, de clara índole indenizatória. E eu ainda fico refletindo sobre esse julgado com duas questões que você pode ainda estar se perguntando. O julgado fala em autorização prévia. Será que essa autorização pode acontecer após o uso indevido da imagem? Então a empresa utilizou a imagem e busca autorização posterior. E uma outra questão que a gente poderia discutir, debater com o professor Marcelo, a gente pode até debater mais academicamente. Poderia haver uma autorização coletiva para todos os empregados? O sindicato poderia fazer algum tipo de autorização coletiva para que aquela empresa, num acordo coletivo, por exemplo, pudesse usar a imagem dos seus trabalhadores? Eu vou dar minha opinião, professor Marcelo, depois se eu sinta essa vontade, até para discordar e até para criticar. Eu acho que, nesse caso, nós estamos falando de um direito da personalidade. Eu acho que isso seria infenso à negociação coletiva. Eu vejo que não seria possível, por negociação coletiva, que o sindicato se arvorasse
na tutela desses direitos e autorizasse, em nome dos substituídos, o uso da imagem. Da mesma maneira, entendo que a autorização posterior ao uso da imagem, dependendo da lesão, da maneira como ela vai se consubstanciar, apenas previne futuras utilizações dessa imagem, mas não desobrigaria a empresa de indenizar o uso pretérito não autorizado, já consumado, né? Seríamos o dano já consumado em relação àquele trabalhador. Essa seria a minha posição. O que o professor Marcelo pensa? Concordo inteiramente, é um direito, está revestido de indisponibilidade absoluta, portanto, eu tenho dúvida até se poderia ser negociado no âmbito coletivo, me parece que não poderia, não haveria esse poder. E realmente acredito que se houver uma autorização posterior, ela não pode justificar coisas ocorridas no passado, anteriormente. Não poderia ter esse efeito retroativo. E vou além, talvez até terminando a minha fala, no sentido de que se houver essa autorização, ela fica limitada à ruptura do contrato de trabalho. Se o contrato foi rompido e a imagem desse trabalhador continua sendo utilizada, por exemplo, em veiculação de propaganda, poderíamos cogitar, inclusive, de dano pós-contratual, cuja competência é da Justiça do Trabalho também. Concordo, né? Em gênero, número e grau, não há dúvida que os danos pós-contratuais, como pré-contratuais, inclusive de natureza moral, são da competência da Justiça do Trabalho. Muito bem, foi um prazer estar com vocês, esperamos vocês em mais encontros, comentando decisões do TST, comentando informativos em geral, e fica o convite, venha para a família Toga você também, vai ser um prazer encontrar vocês conosco. Grande abraço.